Bom, no vídeo 1, que eu vou deixar no card aí em cima, para que vocês consigam conferir a respeito do que estamos falando, lá eu citei o porquê que uma área não poderia construir. Só que é óbvio, a gente coloca um título na capa para que vocês cliquem. Mas aí o conteúdo não é que ele é diferente, mas aí explica-se o caso. Aí teve um cara que com certeza não foi até o final do vídeo e ele comentou o seguinte: balela, embargo ambiental, resolve o problema. Algo mais ou menos nesse sentido, que tá lá no comentário do vídeo 1. Né? Então, só que daí eu pensei, tá, mas peraí, ô cara pálida, quem tu é, né, pra comentar isso, né? Enfim, essa pessoa não chegou até o final do vídeo porque eu deixo claro os aspectos técnicos como topógrafo, como agrimensor, e não como alguém da parte ambiental. Só que daí o primeiro questionamento ao comentário do cara: se tem matrícula área, é porque em algum momento alguém deu o aval para que se fizesse um lote, né? Agora a questão é, o cara ignorou o fato de que aos fundos da área, ela é uma área trapezoidal. E ela, na verdade, ela quase que parece um triângulo, tá? É uma área ruim. Ninguém constrói nada em áreas urbanas num lote triangular. Tu tem que ter uma área muito grande, provavelmente rural, para ter uma extensão de terra onde tu consiga construir uma casa de maneira a não faltar espaço no pátio, né? Aí o cara ignorou, ou seja, é aquela famosa história do cara que te critica porque ele olha a capa. Aí ele vai lá e bota no comentário tripudiando alguma coisa e não vai até o final. E assim é o Brasil, tá? Leitores de manchete. Aí não lê a matéria inteira, sai lá apontando o dedo. Aí nós temos o julgamento da internet. Enfim, eu tenho que rir. Não tem outra coisa pra fazer. Mas pelo menos o cara me ajudou comentando. Então assim, ó, meu, muito obrigado, tá? Muito obrigado que só ajudou. Aí outro comentou, daí esse de maneira mais diplomática, ele só falou assim a realidade do que ele vê, né? Aí ele disse o seguinte no comentário, que na terra dele, na área onde ele vive, lá na região que ele vive, o pessoal constrói e não tá nem aí. Cara, isso acontece em vários lugares do país, tá? Não é uma exclusividade da tua região. O detalhe é, como eu sempre aponto, o que custa mais barato, por uma questão de lógica. O que sai mais em conta? Não é chamar um técnico que vá até a tua área e ele identifique os pontos críticos ou não, para saber se tu deve levar a compra dessa área e depois a execução de um projeto e a execução da obra? Não seria o caminho mais lógico? Mas não, o pessoal nem sabe do ramo, nem sabe que existe um medidor de terras, né? E outra, o pessoal também tem uma insistência absurda, que vai ter um vídeo aí, obviamente, na sequência, nos próximos dias, de que, cara, não se deve pagar para medir o terreno. Porque os caras acham que eu vou lá com uma trena medir. Não. Tem equipamento específico, tem norma, tu tem que entregar a memória de cálculo do teu equipamento para uma auditoria se precisar. Então assim, não é qualquer Zezinho das couve aí que faz. Tá? Por exemplo, num outro vídeo eu comento, né, de um cara que fez uma perícia judicial com um Garmin de mão, que tem uma precisão igual a de um telefone celular para coletar coordenada. Que são coordenadas que tem erros de 3 metros por baixo. Ou seja, aquilo que tu enxerga ali não é uma coordenada para valer. Ela é uma coordenada aproximada apenas para tu ter uma ideia de localização. Aquilo ali não tem parâmetro milimétrico igual aos equipamentos de hoje. Então assim, imagina, para medir um lote, a gente tá falando de milímetros de precisão. Milímetros. Aí os caras com um troço lá que dá 3 metros de erro no mínimo. Por baixo. E essas são as técnicas, esses são os profissionais e esse é o regimento. Essa é a legislação e os peritos e os técnicos distribuídos pelo país, né? Então se tu pega aí de cada 5.000 agrimensores, tu tem talvez 500 que realmente sabem o que estão fazendo, de 5.000. Ou seja, tem 4.500 para cada 500 fazendo um monte de porcaria, para não falar outra coisa. E fato, é assim em qualquer ramo. Então no nosso não é diferente. Tem muita gente que se formou hoje, eu não tenho nada contra os novos formandos da área, né? Quem tá chegando. O detalhe é, esses caras eles somam muita caca no começo, porque eles são peitudos, corajosos. E aí teve um terceiro comentário ali também a respeito de delimitação de área, que eu não vou recordar todo o conteúdo. Mas aí o que eu tenho pra tecer aqui? Não é crítica a vocês. Não é uma coisa onde eu tô aqui querendo reagir a vocês dizendo vocês estão errados. Não, é uma prática tradicional do nosso país. Ninguém dá bola para as coisas que deveriam ter tenência, que deveriam ter um cuidado. Todo mundo sai fazendo as coisas a bel prazer, do jeito que acha, mas vocês sabiam que tem norma, tem lei, tem regra para som, para quantidade de decibéis, se é zona mista ou zona residencial ou zona industrial, e o zona mista vocês já conseguem interpretar, tem ambas as coisas, tudo tem regra. Aí o detalhe é, vocês sabem as regras? Não, eu também não sei 100% delas.
No meu ramo eu sei o suficiente da minha região para saber atuar, para saber o que eu posso e o que eu não posso fazer, em hipótese alguma. E aí vocês sabiam que, por exemplo, um topógrafo, um agrimensor, ele estando na prefeitura da cidade de vocês, ele não pode exercer o cargo de maneira privada na cidade? Ou seja, tu contratar o técnico agrimensor da prefeitura da tua cidade é errado? Mas vocês acham que o técnico vai falar isso para vocês? Não. Ele vai lá, ele vai pegar o dinheiro de vocês, vai entregar qualquer abacaxi, e é isso. E esses caras aí são considerados deuses, porque eles passaram num concurso. Estão lá fazendo um monte de lambança também. Digo isso com veemência porque na minha cidade natal, nas cidades aqui do entorno, tem um monte de técnico que atua na prefeitura, vende as suas horas lá por, sei lá, 2, 3 mil reais, 40 horas semanais, que eu acho um absurdo. O cara se render a ganhar somente isso para todas aquelas horas. E aí no final de semana, ou no contraturno do trabalho dele, ele vai lá e faz um bico. Faz o que a gente chama ali dos cabrito, gambiarra. Aí tem cara fazendo gambiarra, tem cara aí emendando o fio e não é eletricista, vamos dizer assim, né? Tô usando uma metáfora. E é esse o nosso mercado, gente. Então, para que vocês compreendam, tá? A primeira pessoa que deve pisar em qualquer área que vocês vão comprar, antes de comprar, na verdade, topógrafo, agrimensor. Mas claro, tem que pegar um cara casca grossa, um cara que entende o que eu ia falar. Não um cara que gagueja, titubeia pra falar as coisas, não entende nada de norma, de regra, não. O cara que vocês veem que tem consistência no que ele fala e que o cara tem firmeza, envergadura pra falar a respeito do trabalho. Não pode ser qualquer Zé Lambança aí, tá? Então um cara que tá recém-formado, ele ainda não tem a casca necessária. Ele vai adquirir isso à medida que ele medir uma área e estabelecer demarcação. Olha a outra, estabelece a demarcação. Aí ele vai ganhando corpo técnico pra poder falar. Então, assim, o cara que começou agora, a não ser que ele tenha de berço conhecimento, e que não seja um conhecimento distorcido, é bom reforçar isso, então essa pessoa tá apta, né? E aí vocês aí podem, cara, vocês podem sacudir, espernear, me xingar, falar o que for, tá? Dentro do meu ramo, na compreensão regional que eu tenho aqui, de onde eu estou habitando e entregando os trabalhos, vocês aí não têm a competência que eu tenho para falar do meu serviço aqui. A não ser que vocês estejam na mesma área de atuação, fazendo a mesma coisa. E aí expliquem, não, peraí, tu tá errado por tal e tal motivo aqui do parágrafo tal, inciso tal, lei tal. Ah, beleza. Aí eu venho aqui e faço um vídeo dizendo, ó, fiz lambança. Fora isso aí, cara, desculpa, tá? Mas se tu não é técnico, daí vem com esse papo furado. E nem conhece nada aqui do canal. Garanto que fez uma visita no canal e saiu falando. Mas assim, eu não tô falando com raiva. É que na verdade, assim, vocês me deram ibope, tá tudo certo, obrigado. Eu só tenho a agradecer. E que bom que daí vocês me dão insumo pra eu vir aqui comentar. Então assim, aquela área que tá aí no vídeo, na descrição, no card, aquela área não é que ela não poderia construir nela. É que para o projeto que as pessoas queriam executar, não dava. A área não permitia fazer o que eles sonhavam fazer. Não tem nada a ver com embargo ambiental, porque senão, se tivesse algum embargo ambiental, não teriam feito um lote dado matrícula para uma imobiliária vender e para as pessoas comprarem. A única questão ali que eu comentei é, em sã consciência, a falta de lucidez da imobiliária, que não olhou para aquilo ou não se atentou a falar para os clientes, porque era um casal, o corretor, que essa é a minha briga com 99% dos corretores, que saem por aí fazendo um monte de lambança, falando um monte de meleca para os clientes, por quê? Porque eles desconhecem a parte técnica. Afinal, poucos dias atrás, no outro vídeo eu comentei, falaram que o pessoal aceita perícia judicial de 2, 3 páginas. Gente, é insustentável em argumentos uma perícia com 2 ou 3 folhas. Sabe como é que a gente chama isso aí? Papel de pão. Um laudo técnico, ele tem que ter uma quantidade substancial de páginas, de folhas. Que não vem ao caso que eu falar de novo que eu falei no outro vídeo. Então, aí as pessoas do ramo se assustam quando vem um técnico com competência e faz um laudo pra valer e vem com calhamaço de folha. Nossa, que exagero. Daí eu olho assim, não é exagero, desculpa, tudo tá errado. E gente com, 30 anos de profissão. Cara, as pessoas acham que as coisas não evoluem. Meu Jesus, cara.